Olá para você! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. A gente vai fazer a nossa análise semanal do Pauper Challenge, dos Pauper Challenge, sempre falo no singular, né? Dos Pauper Challenge que aconteceram nesse último fim de semana de 27 e 28 de janeiro. Mas antes de começar, um pequeno lembrete, eu estarei no Next Level Pauper Tour que vai acontecer em Barueri, campeonato organizado pelo time do Foguete, eu acho, não sei, mas ele é um dos principais ali que estava divulgando. Então, estarei lá, espero ver vocês lá também. Ainda não decidi qual deck que eu vou jogar, mas vocês vão trazer uma cobertura do campeonato, independente do meu resultado. Vou tirar uma fotinha, fazer uns vídeos. Apareçam lá, me deem um oi quando vocês me verem lá, beleza? Então, bora ver como é que ficou esse fim de semana do Pauper Challenge? Muito bem, então vou começar analisando o Pauper Challenge aqui do dia 27. Nós tivemos como campeão aqui o Luffy do Chapéu de Palha, com seu Grixis Affinity. Vira e mexe ele tá por aqui, né? Aparecendo ou no top 8, ou até muitas vezes vencendo, porque não? A gente pegar o histórico dele, com certeza não tem do que reclamar. E essa é a versão que ele sempre traz, e ultimamente ele tem usado só o Sombreiro Overguard, saindo da Serpente Mecanívora, então é a mudança que ele resolveu fazer. Não tenho mais o que dizer além disso, trazendo 3 Gorilla Shaman no side, pensando no Mirror, e jogar contra também outros tipos de afim, como Jeskai e Azorius. Um Pyro e 4 Red Elemental Blast, ele fazendo a nossa lição de casa, que é trazendo Red Elemental Blast, priorizando Red Elemental Blast em vez do Pyro Blast. E tem lá, se você estiver jogando contra alguém que tenha a portadora estandarte, isso é relevante. Então, muito bem preparado pro Mirror, com Cast, com Gorilla Shaman. E o Crackling Shaman também, que tem no main deck, tem também no side, para te ajudar a limpar a mesa. Então, o Grixis Affinity, ele é a versão mais controle do Affinity. Ele tenta segurar o jogo e depois ganhar com vantagem de cartas, né? As criaturas dele voltam para a mesa com o Blood Fountain. O Blood Fountain também que ajuda ou a se livrar de terrenos ou achar aquela carta que você precisa. Não precisa dizer o quão bom é o Grixis Affinity a essa altura do campeonato, né? É uma das versões de Affinity, a versão de Affinity mais antiga das que estão rodando hoje, né? Em segundo lugar, olha quem voltou. Yakara, que não muito tempo atrás, vou até abrir o nomezinho dele aqui para vocês verem, ele estava jogando justamente com esse deck, ele também fez um resultado legal num challenge há não muito tempo, ó, 7º lugar, no challenge do dia 30, e nós cobrimos aqui na época, se bem me lembro, trazendo Boros Gates. Então, com certeza, esse é um deck que eu vou deixar salvo aqui para a gente trazer no futuro. Aí ele traz o pacote de gates com o portão do basilisco e todos os demais gates necessários, né? Branco e vermelho. E se é um deck de gates, tem Guardian of the Guild Pact, tem Sacred Cat. Nós também jogamos com deck de gates recentemente, só que Naya, né? A gente já vai chegar nisso também. Trouxe Militia Bugler, só que ele veio com o caminho de trazer Squadron Hawk e Informante de Raffine. Informante de Raffine te ajuda a ter uma certa vantagem de cartas quando você consegue descartar cartas que depois você reutiliza. Sendo que nesse deck acho que só o Sacred Cat, tem algum outro? Acho que é só. Então, mais para você descartar Sacred Cat e por ser um carinha que na mesa ele costuma ficar 3/2 ou te ajuda pelo menos a achar as cartas que você precisa, seja mais portão ou seja remoção. No site ele traz aqui Martyr of Sands, uma carta que fazia tempo que eu não via, né? Para te ajudar a ganhar bastante vida numa match contra a Burn. Você tem praticamente só cartas brancas nesse deck, né? Todas as criaturas são brancas e o resto é vermelho, as mágicas, né? Os artefatos, os encantamentos. Então você vai ganhar bastante vida, são 3 vezes X, 3 vezes a quantidade de cartas que você revelar da sua mão. Ele trazendo Pyro, Red, Elemental Blast, Relic, uma Fire Pain, Turbo Fog está bastante popular, Dust to Dust, Thunder Bearer, Breath Weapon, engraçado, um cara que tem muitos bichinhos também trazer limpeza de mesa, mas né, você vai jogar contra o Mono Red, vai encher a mesa mais rápido que você limpa e depois você continua o jogo a partir dali. Sem contar que tem várias cartinhas dele aqui que sobrevivem, né? O Guardian, o Militia Bugler, o Core Skyfisher, todos eles o próprio Dawnwrinkler também, todos sobrevivem a um Breath Weapon, então tem sua validade com certeza.
Falando em Turbo Fog, o que nós temos aqui? Ritual Sinkhole. Ritual Sinkhole trazendo Turbo Fog. Tem apenas um dia ausente. Eu não tenho muito o que dizer de Turbo Fog, né? Nada que eu consiga ver aqui muito diferente. Exceto Words of Wisdom, ok, isso aqui é uma carta que eu não tinha visto ainda. Você compra duas, daí cada outro jogador compra uma carta. Basicamente, duas manas recicla sua mão. E contanto que você ache mais fogs do que seu oponente tem de turnos atacando você, tá tudo bem, né? Não importa se seu oponente tá comprando carta junto com você. Até porque você vai querer a maneira que você tem principal de derrotar o oponente é milando o deck dele com String of Thoughts. Então, se você tá fazendo os dois comprarem carta, é vantagem para você no fim das contas, né? Aquele Bujuquinha. No side tem Hydro, tem Dispel, tem um Desert. Desert para você trazer contra fadas, que é uma match bastante ardida, mas que o Desert, caso você compre, ajuda muito. Ele não tem Crop Rotation para buscar, mas né, compra tanta carta que uma hora acha. Traz Wilt, Start of Encantamento com Reciclar, uma carta que fazer também não via. Fer Macabre para ajudar contra Dredge. Que mais? Tem um Monarquinho aqui, tem um Murmuring Mystic. Legal. Para quem gosta de jogar Turbo Fog, vai tranquilo. Só entenda que você não vai fazer muitos amigos jogando Turbo Fog. Normalmente ninguém gosta de ser o jogador jogando contra Turbo Fog, né? A não ser que você tenha uma boa match contra ele, tipo fadas que dá risada de Turbo Fog, né? No quarto lugar temos Burn, pelo Grave Trail. Trazendo, ficou padronizado mesmo que o Mono Red agora ele vai usar apenas mágicas de uma mana mesmo para maximizar o Synthetizer, e daí muda se o pessoal vai para o caminho do Reckless Impulse ou não, se vai trazer selo de fogo ou não. Alguns vão trazer pétala de Lotus, outros não. Aí vai a gosto, mas de base você vai querer trazer tudo uma mana e tentar baixar tudo o mais rápido possível com o abraço, né? Uma mão muito bem encaixada do Burn é dificílimo de segurar. Outro Turbo Fog aqui no top 8 do Caça, ele também já apareceu antes aqui. Basicamente o mesmo deck, não estou vendo nada de muito diferente aqui, então vou só passar. Aliás, se bobear, é exatamente o mesmo deck. Tem até o mesmo preço aqui. O Eco Baronin, também vindo de Burn, de novo, né? Maximizando as mágicas de uma mana, trazendo duas magiquinhas aqui de duas manas apenas, trazendo mais selo, mas a base muito parecida, então não tem muito o que comentar aqui. No sétimo e no oitavo lugar, temos Orzhov Midrange. O Midrange, como a gente já tinha coberto antes, né, saindo totalmente do caminho do Ephemerate, apenas sendo um deck que gera valor, com criaturas que são eficientes, tentando ganhar o Monarca. Esse aqui não tem dianteira, alguns têm dianteira, mas normalmente você vai colocar coisas na mesa e você vai tentar abusar da interação do Core Skyfish e do Glintehall com todos os artefatos que entram em jogo fazem alguma coisa. Titan Blade, Lembas e Cruel Spring. Também o Hopeless Nightmare entra aqui nesse caso. Omen of the Dead, se você joga de Core Skyfish, você vai querer ter acesso a ele. Nem que seja no side, tem deck que traz de side. E o Core Skyfish também podendo reutilizar Traben, reutilizar, por que não, Thorn. Tem várias coisinhas legais para você fazer aqui nesse deck. E trazendo Duress, porque combo é uma estratégia muito difícil de você bater se você não tem Counter Spell. E Dust to Dust, porque tem muito Affinity no formato. Em oitavo lugar também o Zaxar, basicamente com a mesma ideia, né? Ele traz um Downbreaker Cleric no main deck, mas de resto, basicamente a mesma ideia. Ele foi para o caminho de trazer um Candy Trail em vez de vir com três lembas. Acho que basicamente essa diferença. Não comparei lado a lado as listas, não tentar fazer isso agora, né? Vamos lá. Então, ele tirou uma lembas para colocar um Candy Trail, mas ainda em vez de 3 Snuff Out, está trazendo 2. Que mais? Um Prismatic Strand em vez de 2, Deadly Dispute, Cast Down. Você vê que a lista é basicamente parecida, os dois vieram com a mesma ideia, né? No lugar, aqui, lembrando que nesse campeonato todos até o 19º fizeram pontuação para top 8, e foi o que eu considerei na tabelinha aqui em cima, tá? No lugar, o Mahers de Moned, esse aqui apenas mágicas de uma mana, nada de brincar com coisa de duas manas, para não correr o risco de você revelar uma mágica de duas manas quando fizer o Synthetizer no turno 2. Mas até o side é bem parecido, é Relic, Smash, Red Elemental Blast e End the Festivities, acho que é bem parecido com o do Grave Trail, né?
basicamente a mesma coisa, tá? O pessoal tá convergindo muito, né, nas listas de burn aí. Burnman, jogando de Cal Gates, nada muito diferente aqui, exceto que no main deck ele traz um Suffocating Fumes. É aquela carta que pega o pessoal de surpresa, normalmente você espera isso aqui só depois do side. Bem preparado contra deck de bichinho, porque também está trazendo Arms of Radar no side, 4 Dust to Dust, Pyro e Hydro, deveria ser Elemental Blast, como a gente sempre vive falando aqui, tudo bem. Para Evil. E né, o pacote aí de Call Gates que a gente está acostumado a ver, nada de muito diferente aqui. Trouxe um Negate no main deck e só duas Lore, mas isso é meio que esperado. É por aí mesmo. Que mais? Agora vem o deck que eu estava mais interessado em falar para vocês. O Rash, ele ressuscitou basicamente o Four Color Ephemerate. Esse deck já existia no passado, tanto que se você for aqui no arquétipo Four Color Ephemerate, vamos esperar carregar ali na outra aba, esse deck já existia com uma configuração muito parecida. Isso é muito parecido com o que a gente jogou lá no nosso vídeo, né, que eu joguei de Naya Gates. É basicamente esse deck, ele vira 4-color quando você coloca preto para algumas cartas de side. Tem o Terminate, tem o Omen e como você usa portões. É muito fácil de você ter esse splash para uma quarta cor ou até uma quinta cor, se você achar necessário. Diferente da minha pessoa, ele resolveu trazer o Saruli só de side e eu gosto dessa escolha sim. Apesar que, né, com a quantidade de mono-red que tem no Magic Online, eu traria de main deck. Ele foi para o caminho de 3 Inspiring Overseer e 3 Dawnbringer Cleric, bastante preocupado aí em se proteger no começo do jogo, com Traben e Sacred Cat. Eu não fui para o caminho do Sacred Cat, né, mas entendo totalmente quem escolhe para esse caminho. Cai muito bem com essa estratégia, trazendo Bolt, trazendo Open the Gates, Traivo, aquele Terminate para se livrar dos outros Guardians of the Guild Pact. Aqui eu preferi trazer o... Como é que é o nome dele? Militia Bugler, né? Preferi trazer o Militia Bugler aqui. 2 Ephemerate. E aqui no main deck, por isso ele também está com menos slots, né? Eu já trouxe de main deck Relic of Progenitus, porque esse deck ele não precisa do cemitério, a não ser se você tem Omen of the Dead, que é o que ele traz no side. Então, estou jogando contra um deck que não utiliza cemitério. Muito bem, então vou sair de área e vou trazer o Omen of the Dead para o main deck e tá tudo certo. Mas né, já dá para você vir pré-sideado contra decks que utilizam muito o cemitério. E tem vários no formato, vamos conver. Gostei muito de ver isso, é gostoso de ver esse deck ressurgindo, porque eu sempre gostei muito de jogar com ele também. O Make It Right, fazendo o resultado aqui de Sky Affinity, nada de muito novidade, tudo 4, 16 terrenos. Isso é sinal assim de um arquétipo que está muito consolidado. Tanto que até o side tem apenas 5 cartas diferentes, né? E várias cópias, não tem nenhuma que seja uma cópia só. Então, é um deck que já está bastante focado em. Já sabe o que quer trazer para o jogo e sabe o que quer combater, né? O Spock Vida Louca trazendo aqui o R-Terror, né? O Izet Terror. Sempre o Spock joga com esse deck, ele é fãzaço do deck. E, que dizer, ele vive fazendo resultado com o deck, então tem esse deck no seu radar, saiba jogar contra. É um deck chato de você responder, mas também não é um deck imbatível. O Twister 66 trazendo Call Gates também, ele também trazendo um splashinho preto, dessa vez para Arms of Radar, enquanto o Burnman escolheu Suffocating Fumes. No mais aqui, sem muita novidade, números bem padrão, só cortou um Journey para, acho, colocar o Arms of Radar e seguiu a partir disso, né? O arquétipo está tão bem estabelecido que as mudanças são bem pequenas de um deck para o outro. O Two Red MTG também vindo aqui com Orzhov mid-range, bem parecido com as que a gente já viu, né? Ele indo para o caminho de tirar uma Lembas e trazer um Candy Trail, mas no mais, nenhuma novidade aqui, não estou vendo nada de muito diferente. 16º, outro Turbo Fog, Tyrube 1618, também vindo com algo bem parecido, eu não tô... Deixa eu ver aqui se eu vejo algo um pouquinho diferente. Não, ele trouxe aqui Potman Deck, eu já vi decks que colocaram isso no side. Return to Nature, em vez de Wild, essa é uma cartinha também bastante versátil, trazendo 2 Murmuring Mystic no side para ter algum outro plano. Hard Evidence, se precisar segurar o começo do jogo e ainda é uma carta que ela
se recicla, né? Por 3 manas, se você considerar que você está pagando 2 para recomprar a carta, você coloca um bicho na mesa para te proteger e você não perde a carta, né? Você consegue comprar ela, repor a carta pagando mana, né? Continuando, OutZero de Dimir Fadas. Também o Dimir Fadas está bem estabelecido no formato, não estou vendo nada de muito diferente aqui. Vamos para o próximo. O Denisevich Alexei com o seu Jeskai Ephemerate. Já falei bastante dele aqui também, então não vou me alongar. Ele escolhe para o caminho de Scred e não trazer Lightning Bolt, mas eu já me estendi demais em Jeskai Ephemerate da última vez, então vou ficar quietinho hoje, né? E o Término Zero também trazendo um deck que é raro fazer resultado, né? Mas de vez em quando ele dá as caras, é o Walls Cascade. Tem duas versões do Walls, tem a versão Combo e tem a versão Cascade. Ele, porque vai se chamar Cascade, ele vai usar bichos grandes, né? A ideia não é você gerar muita mana no mesmo turno e combar e acabar o jogo ali. A ideia é só que você vai ter muita mana e tendo acesso a muita mana, você vai procurar todas as suas criaturas. Tirando os Winding Way e os Lead Stampede, o deck inteiro é criatura. Enquanto o Boss Combo, pelo menos, ele tem algumas outras mágicas que não são de criatura. Principalmente o Rip the Graves. A ideia aqui é que com bem poucos terrenos você vai ter acesso a muitas criaturas. Toda vez que você jogar um Winding Way ou um Lead Stampede, você vai achar 3 ou 4 cartas. E são todas cartas boas, contanto que você tenha como gerar muita mana, você vai ter uma mesa cada vez maior. E Cascade, porque boa parte dessas criaturas tem Cascade, como o Altisauro e o Boarding Party, que a gente está acostumado a ver ali no Ponza, né? Mas também tem dianteira, com o Goliath Paladin e o Avenging Hunter. Tem o Generous Ent para buscar terrenos. E o resto são as criaturas que geram mana para você, né? Muito legal também. Eu gosto bastante de ver essa diversidade do Pauper sempre. E vamos agora ver o challenge do dia 28. Seguindo agora para o Pauper Challenge do dia 28, nós temos o Nick Norman que venceu o de Golgari Gardens numa final que foi Golgari Gardens contra Golgari Gardens. Mirror de Gardens aqui contra o IAB Magic. O Nick Norman é conhecido por jogar bastante com esse deck, ficou invicto o torneio todo, né? 9-0 aqui, não perdeu uma partida. E, quer dizer, ele tem o Troublemaker Roof no side, Moment's Peace, Rotten Reunion para ajudar a lidar com o cemitério junto com a Relíquia. Tem Bojuka junto com... Tem a Golgari Hot Farm aqui. Bom, é um deck, é o BG Gardens que tá todo mundo acostumado a ver jogar. Um deck fortíssimo e tribal de remoção do formato, como já falaram no passado. O IAB Magic já traz uma certa diferença aqui, onde ele traz apenas um Thorn of the Black Rose, sendo que o Nick Norman traz 2, e ele tira esse Thorn para trazer um Vampire Sovereign. A ideia é que o Monarca nem sempre é bom. Se você tiver, por exemplo, numa mesa onde você tá para trás e você tentar estabilizar ganhando um Monarca, é uma péssima ideia, porque você põe o bicho de Monarca na mesa, compra sua carta no fim do turno, perde o Monarca no turno seguinte e não volta mais para o jogo. Imagino que essa seja a lógica. Ele está trazendo aqui algumas diferencinhas, como está trazendo Pulse of Murasa, está trazendo o Wilds, que a gente já tinha falado mais cedo. E assim, aqui ele está trazendo como WBG, né? Que ele, no side tem 3 círculos de proteção. Um azul, um preto e um vermelho. Então, o branco é apenas para círculo de proteção. Uma novidade aí legal para a galera. Tem um Campfire, também gosto. Se for para trazer contra Burn. The Glimmer, Weather Storm, Drawing Sorrow. E no mais, bem padrão, trazendo um Disfigure também. Interessante. Pega muito jogador de surpresa, você tem uma resposta de uma mana, mas aquela umazinha assim no deck. Blood Fountain, Icor, Lembas, Titan Blade, todo essa que a gente já conhece. Ele usa um pouco mais de Bounce Lands nesse deck aqui, né? Como ele tá fazendo o splash para branco, né? Também tá trazendo um Vault of Whispers aqui, interessante. Mas a Orzhov e o Golgari Hot Farm, os dois voltam, tem as promessas, tem bastante coisa para que você quer voltar para sua mão, principalmente o Bojuka, mas também o Kauni, o Witch's Cottage, né? Você poder recomprar uma criatura sua no turno seguinte, ou até no mesmo turno, se você fizer Witch's Cottage e depois já fazer uma disputa, ou... Deixa eu ver, o que mais tem? Tem barganha também aqui.
fazendo lembas, ícor, qualquer coisa que você fizer já... Ah, tô voltando a criatura pro topo, tô comprando já pro turno, fazendo uma mágica de compra e já tenho a criatura na minha mão, já posso usar. É gostoso jogar com esse tipo de deck, eu gosto também, mas depende da situação. A última vez que eu tentei jogar com esse deck num campeonato grande, eu não me dei muito bem, mas eu tentei fazer mudança de última hora e por isso que não funcionou, né? Vamos mudar, fazendo um terceiro lugar aqui com o Skyfint, ou melhor, empatado em terceiro com o J-Waves, que jogou a outra semifinal. A Sky Affinity, bem padrão, 16 terrenos, igual a gente já falou, as mágicas de side muito bem estabelecidas. O Tectonic Hazard, que é uma versão diferente aí do End Festivities, talvez mais barata, não sei. Traz selo de fogo, selo de fogo é muito bom no Mirror. Geral, né, é Sky Affinity. Você já jogou com ele uma vez, já é bem, a lista está bem estabelecida aqui, bem padrão. J-Waves vindo com o seu Mono White Bully, ele sempre está jogando de Mono White Bully. Ele e o Discover N também, eu estou sempre vendo aí de Mono White. E nada de muito novidade aqui nessa build de Mono White Bully, mas um deck bastante legal de se jogar. O Leque a Ferro, acho que ele apareceu aqui no dia 27 também, né? Não, não apareceu no dia 27. Mas, trazendo aqui Burn também bastante estabelecido. E ele trazendo no side do Arvinforge Chanter, uma escolha legal. Se você precisa de um pouco mais de força ali, se o pessoal vai te responder ganhando muita vida, com o Dwarven Forge Chanter, você consegue bater bastante e meio que tentar batendo mais forte a longo prazo, né? Você perde um pouquinho de explosão, mas consegue bater um pouco mais forte ali no meio jogo. Eu gosto da escolha, sim. Acho legal. É válido. O top late vindo de Dimir, mas não Control, e sim Dimir Terror, porque ele usa 4 Terror, 4 Gurmag e o pacote de botar coisa no cemitério, junto com 2 Falage, um Murmurinho Mystic no side, um Shrivel porque é mais rápido do que o Suffocating Fumes. E no mais, nada de muito novidade aqui, mas não se esqueçam que esse deck existe e é uma opção válida para se jogar. Um Misplaced Ginger de Dimir Fadas, também um Dimir Fadas bastante padronizado agora. Você vê que é um deck que ele traz mais variedade de mágicas, como você compra bastante carta e você tem acesso a Brainstorm. É legal você ter essas cartinhas que é uma cópia, né? E que em algumas situações vai ser melhor ter uma ou outra. Ele não traz Agony Warp, que é uma carta que quase todo mundo coloca. Ele escolhe não utilizar ela. Prefere, em vez disso, imagina eu anular. Ah, não, tá aqui o Agony Warp. O que eu tô falando? Ah, gente, tô cego. Tô cego. Tá o Agony Warp ali. Então não tenho nada para falar mais desse deck. Tá lá. GN vindo de Familiars. A versão do GN de Familiars usa Modern Age e Deep Analysis, em vez de... e ele agora está subindo para 2 Seagate Oracle, né? Acho que da última vez a gente falou, ele estava com um só, resolveu trazer mais um, porque ele é melhor para defender o começo do jogo. No mais aqui, sem muita novidade. É um Famílias bem padrão, não é que é difícil de jogar, sinceramente falando. Tem que saber gerenciar muito bem o tempo, tem que saber jogar com o relógio fazendo tic-tac na sua orelha, mas se você consegue passar por tudo isso, a força dele é inegável. E no lugar, Beiço de Geia, um de Mirfadas também, bastante padrão, não tô vendo nada de muito diferente aqui. Então, vamos seguir. Gartwis, trazendo famílias. Ele indo para um outro caminho, né? Você vê como o pessoal de famílias não tem esse consenso. Ele indo para o caminho do Seagate Oracle junto com o Meeting of Minds. Muita gente gosta dessa sensação de poder fazer isso de graça. Ele também está trazendo Merchant Scroll, ajuda você a fechar algum combo de vida infinita ou achar aquela carta que você precisa para fechar o jogo e não deixar o seu oponente voltar mais. No side não estou vendo nada de diferente, então vamos seguir o jogo. Night Shadow J de Jeskai Affinity é o Jeskai Affinity padrão. O side só que está um pouco diferente, ele trouxe ciclo de proteção azul e os acólitos, ele trouxe 4 de cada. Com certeza, antecipando que o pessoal vai trazer remoção como resposta para o Jeskai e né, que você tem isso, você anula boa parte das remoções que são de apontar numa criatura. Se você está com medo de tomar uma remoção em resposta ao glitter, você pode dar proteção contra vermelho ou a proteção contra preto
antes, numa criatura que você vai usar para bater, vamos dizer um Gengibruto, um Ornitóptero. Ah, ok, você não respondeu? Muito bem, agora eu coloco Glitters, e se você não tem Counterspell, né, esses decks provavelmente não vão ter, aí você tá ferrado. Mas essa versão aqui não utiliza Counterspell, resolveu trazer o Traben Spectre, né? Algumas versões utilizam Traben Spectre e outras usam Metallic Rebuild. Mas ele Silva de Burn, ele trazendo, em vez de duas mágicas de 2 manas, tá trazendo uma e um Fire Blast. Esse resolveu jogar de 4 Pétala de Lotus. Gosto de trazer pelo menos uma, mas as 4 vai depender daí um pouco da sorte de você não comprar mais de uma no jogo, né? Dificilmente você vai querer comprar mais de uma. No mais, é o Mono Red. Mono Red está bem estabelecido no formato agora. O Xaxar aparecendo aqui de novo. Esse sim eu acho que é repeteco, né? Ele apareceu aqui no top 8 do dia 27. Então, fazendo também um resultado positivo aqui no dia 27, perdão, e no dia 28 fazendo também um resultado positivo. Todo mundo ficou em 20º ou melhor, tinha pontuação para ir para o top 8 e fez uma pontuação positiva, certo? Né? Ficou 4-2 ou melhor. Acho que ele trouxe basicamente o mesmo deck, então não vou. Acho que eu não preciso falar muito desse deck aqui, né? Tem Arashin Cleric no side, acho que essa é uma diferença interessante. Last Right, o que essa carta faz? Descarta qualquer número de cartas da sua mão, o jogador revela a sua mão e você escolhe uma carta não terreno da mão para cada carta que você descartou. E o jogador descarta aquelas cartas. Uau! Caramba, você pode descartar a mão inteira do oponente. Meu pai do céu. Não conhecia essa carta, novidade para mim, viu? Dependendo se o oponente está com 2, 3 cartas na mão, você faz isso. O cara não vai ter muito o que fazer. E algumas cartas até você consegue utilizar de novo de cemitério, como Prismatic, você consegue. Que mais que aqui? Com Omen, você consegue descartar os Core Skyfish e recuperar eles depois, mais ou menos de graça. Então, interessante. Não vou negar que eu fiquei pelo menos surpreso com a escolha. Ele não trouxe isso no dia anterior, né? Não, você vê que o deck ele já dá aquela evoluída assim de um dia pro outro, né? Isso que é legal ver. O Mahers trazendo Burn aqui, acho que ele estava também no do dia anterior, né? Deixa eu voltar aqui. Sim, ele conseguiu um nono lugar no dia 27. No dia 28 voltou para jogar de novo e conseguiu um outro resultado positivo. Parabéns para ele, mas não tem muito o que comentar do Burn nessa altura. Vini Torres de Grixis Affinity, ele indo para o caminho da serpente mecanívora, né? Diferente do Luffy que abandonou totalmente a serpente, foi só para o Somber Hoverguard. E nenhuma escolha assim muito diferente. 2 Turnacide do side, querendo proteger os bichos dele. Lembrando que o Turnacide também pode proteger uma Blood Fountain, ou pode. Se você está achando que o pessoal vai trazer muito Dust to Dust contra você, Turnacide anula Dust to Dust por apenas uma mana. Né? Acho que é aí que é a principal força da carta. É bastante versátil para se proteger. Walker 735 de Jeskai Affinity. Ele vindo com uma versão onde ele preferiu ter 2 Ornithopters a menos e trazer 2 Recruta Ardente, que é o que fica 3/3 se você tiver 3 ou mais artefatos. Né? Ele não é artefato, ele não conta. Eu não acho essa mudança legal porque você deixa o tambor mais fraco e o tambor é uma das cartas mais fortes do Affinity. Né? Então, ele fez resultado, mas eu não acho que seja uma boa escolha, sinceramente. O pessoal que vai jogar de Ardent Recruit vai para um outro caminho, quer dizer, utiliza Springleaf Drum, mas você também vai querer ter 4 ornitóptero, porque 4 ornitóptero significa que é bem provável que você vai bater 3 no turno 2 com esse cara. Então, né, eu iria para um caminho diferente, cortaria outras coisas aqui antes de cortar o ornitóptero. O que mais temos aqui? O Adepto Terra, também especialista em famílias, ele vai para o caminho de ter 2 Merchant Scroll e vai para o caminho do Meeting of Minds e do Seagate Oracle, em vez do caminho do GN, que é a Modern Age junto com Deep Analysis. Você vê que os dois fazem resultado, então se não tem consenso, os dois fazem resultado, joga o que você achar melhor, beleza? E o Cus04 trazendo aqui Rakdos Loucura, Rakdos Madness. Esse é um deck mais raro de aparecer aqui com resultado positivo em liga ou no challenge, mas se você joga aí no Tournament Practice, vira e mexe, você encontra com esse deck, porque ele é relativamente barato de se montar, né?
O mais caro do deck são as fornalhas, se você for ver, né? Fornalha e Pyroblast. Dá até pra jogar sem, se você quiser. Qual que é a ideia do deck? Já que eu não costumo falar, ele não aparece muito aqui no vídeo, então, nos vídeos, então vou falar um pouquinho dele. A ideia é você aproveitar da mecânica de loucura. Loucura significa que quando você descarta essa carta, em vez de ela ir para o cemitério, você tem a opção de jogar ela pelo custo de loucura. Ela vai para pilha, como se você estivesse jogando ela da mão. Então, em vez de pagar 4 manas para jogar essa criatura que é 2/2 voar em ímpeto, se você descartar ela da mão por qualquer motivo, você paga apenas uma mana. E você tem várias formas de descartar cartas da sua mão, com Epicurista Voldaren, você tem o Scrapwork Mutt, você tem Faithless Looting, você tem. Cadê aqui? Não tem Blood Fountain. Mas tem Vampire's Kiss, que fazem 2 tokens de sangue, igual o do Epicurista Voldaren. E você tem mais cartas de loucura também. O Arms of the Vein e o Fury Temper também eles se encaixam na mesma situação. O legal desse deck é que você consegue comprar uma carta e ao descartar, em vez de. Quando você descarta uma carta com loucura depois de comprar com o Faithless Looting ou com o token de sangue, você está com uma carta a mais na mão, porque o que você descartou você está reaproveitando. E essa é a força desse deck. Quando ele encaixa é muito gostoso. É legal de jogar com ele. Mas também é um deck que depende muito da sorte. Se você enroscar um pouco com ele ali, você tá lascado. Normalmente, se eu fosse dar uma dica para quem for jogar, na hora de escolher, vamos ligar ou vou manter essa mão e jogar? Priorize você ter os efeitos de descarte. Porque com os efeitos de descarte, pior dos casos, você vai comprar uma carta e descartar coisa que você não precisa naquele momento, né? Vamos supor que você fluda, você descarta terreno a mais, ou se você está zicado, você cava atrás do seu terreno, e você cava atrás das cartas de loucura. Então, contanto que você tenha como comprar e descartar o tempo todo, o seu deck vai rodando ali e uma hora você acha as suas cartas de loucura. Mesmo se você não achar, essa versão aqui traz Goblin Tomb Raider. Então, se você abrir, por exemplo, de Fornalha Goblin Tomb Raider, você está batendo 2 no primeiro turno. Ele também traz Galvanic, traz Lightning Bolt. Vampire's Kiss dá dano no oponente, você ganha vida. Então, se bobear, se você não estiver preparado para jogar com esse deck, se você não tiver ganho de vida e for um deck lento, você vai ter problemas na hora de jogar com ele. Mas a maioria dos decks do formato são bem preparados para lidar com esse deck aqui. Mas eu gosto de ver ele aparecendo. É legal ver a variedade do Pauper sempre, né? Vivo repetindo isso. Falando em variedade, né? O Mono Blue Delver eu acho que é o primeiro que a gente fala esse fim de semana, né? Que a gente fala hoje. Ocean Soul é um especialista nesse arquétipo e né, é um Mono Blue Delver, vai ter o pacote ali de Mental Note, de Thought Scour, junto com o Tolarian Terror e com a Serpente Críptica. E o Delver no turno 1, né, ele é Mono Blue justamente para você ter a vantagem, você ter a opção de você fazer o Delver no turno 1 e flipar ele rápido. Quem já jogou contra Delver sabe como isso é forte. E se você consegue fazer Delver no turno 1, seu oponente faz terreno virado, e você consegue aí já passar com Counter Spell de pé, é uma sensação de que você não perde mais aquele jogo. É muito difícil de voltar mesmo de uma situação dessa. Porque toda hora o seu oponente vai ter Spell Pierce, toda hora vai ter Counter Spell, pode salvar o Delver com Snap, e vai sempre comprar bastante carta. E no que ele vai começar a trocar counter com você tentando responder o Delver batendo 3, 3, 3. E na hora que você acha que você, na hora que você consegue lidar com o Delver, ele começa a trazer 5, 5 para a mesa. Então é um deck que quando ganha a dianteira, mas não a dianteira com as cartas de dianteira, tá? Quando ele ganha uma vantagem, quando ele consegue começar o jogo rápido, é difícil de parar. O último deck aqui que a gente tem é esse cara aqui que está escrito como Dimir Control, mas eu vou dizer que ele é um Dimir Terror, tá? O José Guilherme vem um caminho um pouco diferente. Ele tem o pacote Tolerant Terror Gourmand Gangler, mas ele não traz 4 de cada, como a gente viu mais cedo, né? Traz o Murmure Místico no main deck, traz Falage. Ele fica num meio termo entre control e colocar bichos grandes na mesa. Então, se é bom ou se não é bom, aí eu vou deixar vocês decidirem por si próprios, mas é legal sim. E
Bom, ele fez resultado, tá aqui para provar que pelo menos tem mérito a ideia dele. Bom, esse foi o Pauper Challenge do dia 28. Bora para os números? Agora analisando os números aqui do fim de semana, nós tivemos o Burn aí aparecendo com 6 cópias, sendo o deck mais jogado. Tá bem estabelecido agora, né? O side tá basicamente igual em todos os decks. Depois que o formato vai se ajustando, o Burn sabe exatamente o que trazer de side para ganhar aquele jogo 2 ou aquele jogo 3 milagroso. Porque o jogo 1 costuma ser do Burn, a vantagem é dele por ser muito rápido. Porém, tem deck que se dá bem contra Burn, e eu considero o Wars of Mid-Range um sério candidato a se dar bem num ambiente onde tem muito Burn. O Orzhov ele tem como ganhar vida, ele coloca bichos na frente do oponente, ele tem como limpar a mesa, às vezes até no main deck, muitas vezes, ou pelo menos trazer de side. Pode ele ganhar vida com uma certa facilidade, ajuda você a estabilizar o jogo. E as suas cartas que tem, né, suas cartas custam mais de uma mana, então elas fazem mais coisa, apesar de custarem mais caro. Aí, quando você estabiliza o jogo, você começa a ganhar vida e, né, a ideia é você tirar o jogo da mão do oponente, ficar fora do alcance de raio, por exemplo. E também o Wars of Midrange ele se dá bem contra outros decks que são bastante populares. O Affinity, não sei o quão boa é a match de forma geral, mas se você tiver como sempre tiver acesso a um Snuff Out, ou o Cast Down, que você tem como fazer em velocidade instantânea, você tem como interagir com a criatura, e mesmo depois que a criatura ficou grande, você está sempre a um Cast Down de estabilizar o jogo e matar a criatura grande do oponente. Então, acho que o Resolve Mid-Range ele se dá bem no ambiente de burn de Skyfint, e ele também tem acesso a Titan Blade, que faz você ter um bom jogo contra decks baseados em terror, né? Em Tolarian Terror, como o Grim Terror, o R-Terror, tem o Dimir Terror, tem o B-Control também, que utiliza o Tolarian Terror. Então, eu gosto bastante dessa escolha. Ele tem problema contra outras matches, por exemplo, Familiars é uma match muito difícil para resolver, porque você vai ficar enrolando o jogo, você vai demorar para matar o seu oponente, e o seu oponente, tudo que ele quer é tempo para jogar, né? Familiars, Turbo Fog, esses vão te dar trabalho se você escolher jogar de Orzhov, minha opinião. Sky Affinity, mostrando que é um dos pilares do formato. Nesse fim de semana, ninguém trouxe Azorius Affinity, ou ninguém pelo menos fez resultado com esse deck, né? Não analisei todas as listas para poder falar isso. Mas ele é um dos pilares do formato. O Familiar se parecendo com 3 cópias, o Turbo Fog também. São estratégias bem legais. Se você gosta de jogar com eles, vai lá, se divirta, tem espaço para você. O Jimmy Fadas também aparecendo com 3 cópias, aquele deck que né, ele é um. Ele bate com criatura, mas ele tem Counterspell. Ele vai ser muito bom contra Fog e contra Familiars. E tem jogo contra quase todos os decks. O Burn talvez seja um que dá um pouquinho mais de trabalho por ele fazer coisas muito rápidas. E demora que o Fadas ele não tem muito acesso assim a ganhar vida. É difícil de estabilizar com ele. O Gardens, o Dimir Terror e o Grixis Affinity e o Calgades apareceram com 2 cópias cada um deles. BG né, fez a final do domingo, sem dúvida. Nenhum dos decks aqui é ruim, tá, gente? Né? Mas esses decks que estão aqui em cima colocaram mais de um jogador no top 8, com alguns também aqui interessantes. O Walls Cascade, o Boros Gates, o R-Terror, o Hack dos Banners, o Blue Delver, o Mono White Bully, o Jeskai Ephemerate e o For Color Ephemerate. Então, temos aqui uma diversidade de Opa! Conta de novo. São 18 decks diferentes. 18 arquétipos diferentes que fizeram resultado. Num total de 39 decks, 18 diferentes. Então, uma média de 2 para cada deck. A diversidade do Pauper está aí, de novo, estampada na nossa cara. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da nossa análise aqui. Lembrando que esse sábado vou estar lá no Next Level Pauper Tour, que vai acontecer em Barueri. Eu vou colocar link para o torneio aqui, apesar que eu acho que os ingressos já estão esgotados, ou se não tiverem, estão quase se esgotando. Então, mas se você estiver lá, dá um oi para mim lá. Vou ficar muito feliz de ver os inscritos aqui do canal, o pessoal que curte o canal, poder interagir com vocês lá. Então, beijo para vocês, até sábado, se não, até o próximo vídeo.